Calígula, loucura real ou propaganda política? Essa é uma das perguntas mais fascinantes da Roma antiga. Vamos mergulhar nessa história e tentar separar o homem do mito. Primeiro, quem era ele? Seu nome verdadeiro era Caio Júlio César Augusto Germânico. O apelido Calígula surgiu na infância. Ele acompanhava seu pai, o famoso general germânico, nas campanhas militares na Germânia. Os soldados, encantados com o garotinho, usando uma versão em miniatura das sandálias militares, as Caligae, começaram a chamá-lo carinhosamente de Calígula, que significa sandalinhas. Um apelido fofo para alguém que entraria para a história com uma reputação tão sombria. A infância de Calígula foi marcada por tragédias e intrigas políticas. Seu pai morreu em circunstâncias suspeitas quando ele tinha apenas 7 anos. Sua mãe, Agripina, entrou em um conflito direto com o então imperador Tibério. Essa briga foi devastadora para a família. A mãe e os irmãos de Calígula foram exilados ou mortos, e ele se tornou o único sobrevivente masculino. Imagine o trauma de ver sua família inteira ser destruída por disputas de poder. Aos 19 anos, ele foi convocado por Tibério para viver na famosa ilha de Capri, um lugar conhecido por suas festas e excessos, mas também por ser o centro do poder e da paranoia do imperador. Calígula viveu lá por anos, sob constante vigilância, aprendendo a disfarçar seus verdadeiros sentimentos para sobreviver. Em 37 d.C., Tibério morre e Calígula, com apenas 24 anos, é aclamado como o novo imperador de Roma. A alegria foi geral. O povo amava a memória de seu pai germânico e via em Calígula a esperança de um novo começo, um líder jovem e enérgico que traria prosperidade. E no início, ele não decepcionou. As fontes históricas, como Suetônio e Dião Cássio, descrevem os primeiros meses de seu governo como uma verdadeira lua de mel. Calígula foi generoso, pagou os bônus prometidos aos soldados da guarda pretoriana, perdoou exilados políticos, queimou os registros de traição de Tibério em praça pública e promoveu espetáculos grandiosos para o povo. Ele parecia ser o imperador que todos esperavam. Justo, moderado e com espírito cívico. Ele era a promessa de uma nova era de ouro para Roma. Mas essa promessa, segundo os relatos, durou pouco. Depois de alguns meses no poder, Calígula adoeceu gravemente. Alguns historiadores especulam que pode ter sido uma encefalite, outros uma crise nervosa. Não sabemos ao certo, mas o fato é que, após se recuperar, o imperador que emergiu era uma pessoa completamente diferente. O jovem promissor deu lugar a um déspota. É aqui que a história de Calígula começa a se transformar em uma lista de absurdos e crueldades. Os relatos antigos pintam um quadro de um tirano megalomaníaco. Dizem que ele passou a exigir ser tratado como um deus vivo, construindo templos para si mesmo e até conectando seu palácio ao templo de Júpiter para poder lá conversar com o deus. Ele humilhava senadores, forçando-os a correr ao lado de sua carruagem ou a servi-lo em jantares. E, claro, a história mais famosa de todas, seu suposto plano de nomear seu cavalo Incitatus como cônsul. Essa história do cavalo cônsul é emblemática. Será que Calígula realmente acreditava que seu cavalo era qualificado para o cargo mais alto da República? Ou seria uma forma de zombaria, um jeito de dizer ao Senado: vejam, meu cavalo é mais competente e confiável do que qualquer um de vocês? Essa é a grande questão. Era loucura genuína ou uma forma extrema de sátira política para mostrar seu poder absoluto e o desprezo que sentia pela aristocracia? As histórias de crueldade também são chocantes. Dizem que ele sentia prazer em assistir a execuções, que obrigava pais a assistirem à tortura de seus filhos e que sua frase favorita era Oderint dum metuant, que me odeiem, contanto que me temam. Ele também é acusado de ter relações incestuosas com suas irmãs, especialmente com Drusila, a quem ele deificou após sua morte prematura, algo inédito e escandaloso para a época. Seus gastos eram lendários. Ele esgotou o tesouro imperial que Tibério havia deixado cheio em menos de um ano. Construiu navios de luxo gigantescos para festas nos lagos,
com pisos de mosaico, aquecimento e até árvores frutíferas. Organizou jogos e espetáculos caríssimos para entreter a população, mas também para exibir seu poder e riqueza. Mas aqui precisamos de um pouco de cautela. Quase tudo que sabemos sobre Calígula foi escrito por historiadores como Suetônio e Tácito, que pertenciam à classe senatorial. Essa era exatamente a classe que Calígula mais humilhou e antagonizou. Eles escreveram suas obras décadas depois da morte do imperador, durante o reinado de outras dinastias. Portanto, é muito provável que seus relatos sejam, no mínimo, exagerados. Eles tinham todos os motivos para pintar Calígula como o pior monstro possível, para justificar seu assassinato e para servir de alerta contra futuros imperadores que ousassem desafiar o poder do Senado. Isso é o que chamamos de propaganda política. Vamos analisar alguns fatos. Calígula realmente concentrou muito poder em suas mãos, seguindo uma tendência que começou com Augusto. Ele queria fortalecer a posição do imperador, tornando-a mais parecida com as monarquias helenísticas do Oriente, onde os reis eram vistos como deuses. Isso, para a mentalidade tradicionalista romana, era inaceitável. Apesar da fama de louco, seu reinado teve alguns feitos concretos. Ele iniciou a construção de dois dos mais importantes aquedutos de Roma, o Aqua Cláudia e o Anio Novus, obras de engenharia essenciais que só foram concluídas por seu sucessor, Cláudio. Ele também anexou o reino da Mauritânia, no norte da África, transformando-o em uma província romana. Isso mostra que, por trás da suposta loucura, havia um governo que ainda funcionava. Sua política externa foi controversa. Ele planejou uma invasão da Britânia, mas a campanha terminou de forma bizarra, com os soldados recebendo ordens para coletar conchas na praia, como se fossem espólios de uma batalha contra o deus do mar, Netuno. Novamente, isso era um sinal de insanidade ou uma punição simbólica para tropas que talvez tenham se recusado a lutar? Outro episódio tenso foi sua ordem para instalar uma estátua sua no Templo de Jerusalém, o que quase provocou uma rebelião em massa na Judéia e só foi evitado pela sua morte. E a morte veio rápido. Depois de menos de 4 anos no poder, a elite romana já não aguentava mais. Uma conspiração foi formada por membros da Guarda Pretoriana, a tropa de elite que deveria protegê-lo, junto com senadores e cortesãos. Em janeiro do ano 41, aos 29 anos, Calígula foi emboscado em uma passagem subterrânea de seu palácio e esfaqueado dezenas de vezes. Sua esposa e sua filha pequena também foram brutalmente assassinadas para garantir que não houvesse herdeiros. Após o assassinato, a Guarda Pretoriana, em vez de apoiar o plano dos senadores de restaurar a República, encontrou o tio de Calígula, Cláudio, escondido atrás de uma cortina e o aclamou como novo imperador. A era dos imperadores continuaria. Então qual é o veredito? Calígula era um louco sádico ou vítima de uma campanha de difamação histórica? A verdade provavelmente está no meio. É possível que a doença que ele teve no início do reinado tenha causado danos neurológicos ou psicológicos, exacerbando traços de personalidade já existentes, como arrogância e crueldade, forjados em uma infância traumática. Ao mesmo tempo, é inegável que os historiadores que escreveram sobre ele tinham interesse em demonizá-lo. Talvez a loucura de Calígula fosse sua maneira de governar, uma performance calculada para chocar e subjugar a aristocracia que ele desprezava. Ao agir de forma imprevisível e ultrajante, ele mantinha todos em um estado de medo e incerteza, consolidando seu poder absoluto. No final, sua estratégia foi longe demais. Ele subestimou o ressentimento que estava criando, e o sistema que ele tentou dominar acabou por destruí-lo. A história de Calígula é um lembrete poderoso de como a história é escrita pelos vencedores e de como a linha entre poder absoluto, excentricidade e loucura pode ser perigosamente tênue. Ele continua sendo um dos personagens mais complexos e polarizadores do Império Romano. Um monstro cuja verdadeira face talvez nunca conheçamos completamente. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Calígula era um gênio incompreendido, um tirano insano ou uma mistura dos dois? Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais mergulhos na história. Até a próxima!